Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo de oscilações, né? Então, na aula passada nós vimos como é um oscilador harmônico simples, né? E hoje nós vamos então verificar como funciona para oscilações amortecidas, forçadas e falar um pouquinho de ressonância também. Tá? Vou começar com oscilações amortecidas. Tá? Então, pessoal, aqui teremos primeiro a condição para que a oscilação seja considerada amortecida, né? Caso haja alguma força de amortecimento proporcional à velocidade, o oscilador harmônico é descrito como um oscilador amortecido. Então, notem, né, que existe aqui uma condição específica, o amortecimento deve ser proporcional à velocidade. Então, vou pegar aqui um exemplo de oscilador amortecido, que é um pêndulo. Né? A gente considerou anteriormente um caso ideal, onde ele ficava oscilando ali aproximadamente na mesma amplitude, mas a gente sabe que com o passar do tempo, ele vai diminuindo suas oscilações até que uma hora ele para. Né? O que faz ele parar? Então, nós teremos basicamente uma força, que é a força de arraste do ar. Né? Então, essa força faz com que haja dissipação da energia mecânica, diminuindo a amplitude do movimento de oscilação. Vocês devem ter visto em Física 1, perto da parte de atrito, devem ter visto um pouquinho sobre a força de arraste. Né? A força de arraste é uma força de amortecimento que ela tem uma forma, né, como essa equação aqui. Menos B vezes V, uma constante, né, que está relacionada ao quanto esse amortecimento vai ser efetivo. Ela é proporcional à velocidade do corpo, então ela não atua em objetos que estejam estáticos. Né? E esse sinalzinho de menos que vem aqui para mostrar que ela é sempre na direção oposta da velocidade, né? Atuando como uma força mesmo quase como uma força restauradora, né? Que vai contra o movimento, parecido com a força de atrito também, né? Então, pessoal, aqui eu coloquei um videozinho que mostra para vocês um exemplo, né? Então, notem que aqui a gente tem um objeto fixado em uma mola. Então, quando a gente puxa esse objeto para baixo, né, e solta, ele vai tendo a sua oscilação, mas olha, a amplitude ali vai diminuindo com o tempo, né, até que em algum momento ele vai parar. Eu fiz esse videozinho utilizando uma simulação. Vou passar o link para vocês depois lá no mural da nossa turma. Tá? Vou aplicar então a segunda lei de Newton para que a gente possa fazer um estudo, né, matemático desse tipo de oscilação para entender como funciona. Então aqui teremos a massa vezes a aceleração, que é a derivada segunda da posição com relação ao tempo. A força restauradora que mantém a oscilação acontecendo é parecido com o que a gente tinha antes, né? Aqui a gente terá então menos kx, que é a força da mola. E aparece então agora uma outra força, né? Se somando com a força restauradora, que é a força de amortecimento, que é menos b vezes a velocidade. Também pode ser obtida como dx dt. Então, se a gente passa o m dividindo, né, por toda a equação, nós ficamos com esse formato. Então, essa parte que está multiplicando aqui o x, k sobre m, eu vou chamar de ômega zero ao quadrado. Ela é chamada de frequência natural de oscilação do sistema. Tá? E teremos também aqui um outro coeficiente que eu vou chamar de gama, que é esse b sobre m. Tá? Na hora de dar sequência aqui nas continhas fica mais fácil, né?
E, pessoal, não sei se vocês já estão acostumados ou não com essa notação, mas em física é muito comum que a gente utilize, ao invés de ficar escrevendo a derivada ou derivada segunda da posição com relação ao tempo, a gente apenas indica o número de derivadas temporais com pontinhos aqui em cima, né? Então, x dois pontinhos é a derivada segunda, é a aceleração. X pontinho é a derivada primeira com relação ao tempo de x, que é a velocidade. Então fica escrito de uma forma um pouquinho mais compacta, tá? Eu vou utilizar essa notação aqui para vocês. E, bom, se vocês não estão acostumados, acho que vocês vão aprender um jeito novo aí de mostrar então, esse tipo de relação, tá? Muito comum ver isso em mecânica, no estudo de mecânica. Então aqui notem que nós temos uma equação diferencial, é uma equação linear, homogênea, e ela é de segunda ordem. Uma equação de segunda ordem deve ter como solução, né, uma combinação linear de duas soluções que sejam independentes, né, uma da outra. Então, eu vou começar propondo aqui um tipo de solução. Acho que vocês já devem ter visto esse tipo de procedimento, né? Então, eu vou aqui propor o primeiro tipo de solução, que é um x que dependa do tempo, na forma EAPT. Né? E aí a gente vai trabalhar para descobrir o que é essa quantidade de P aqui no expoente. Então, para verificar, né, se é uma solução coerente, eu vou fazer a derivada primeira. Então, quando a gente deriva a exponencial, aqui o coeficiente cai, ficamos com PEAP vezes T. E essa exponencial é o próprio x, então vou escrever como px. Tá? Enquanto eu faço a derivada segunda com relação ao tempo, cai um outro p, ficamos com p quadrado vezes a exponencial, que é a mesma coisa que p quadrado vezes x. Então, eu vou substituir x pontinho e x dois pontinhos aqui nessa nossa equação. Tá? Ficamos, então, com essa relação, né, aqui. P quadrado x mais gama px mais ômega zero quadrado x igual a zero. Então, agora, né, notem que o x aparece em todos os termos, dividindo a equação por x. Nós ficamos com essa relação e aí a gente tem uma equação de segundo grau para resolver. Né? Essa equação de segundo grau a gente obtém pela forma tradicional, né? Pode utilizar Bhaskara. Então, é o que foi obtido aqui. Ela vai ter também duas soluções, né? Vou chamar de B mais menos. Aí a gente fica aqui com menos B sobre 2, né? Aí aqui temos mais ou menos, daí raiz de B quadrado menos 4AC. Né? Então, quando a gente fica com essa possibilidade aqui, notem que a gente vai ter que tomar um cuidado nessa análise do termo que está dentro da raiz quadrada. Né? Se a gente tiver um gama sobre 2 que seja menor do que o ômega zero, o que isso significa? Esse termo, então, vai ficar ao quadrado, ele vai ser também menor do que esse termo que também está ao quadrado. Então, notem como tem o sinal de menos, aqui a gente vai ficar com a raiz quadrada de um termo negativo. Tá? A gente vai dividir, então, essa solução aqui para o P em três situações, tá? Quando a gente tem o gama sobre 2 menor que ômega zero, maior que ômega zero e igual a ômega zero. Nesse caso, onde a gente tem aqui ele menor que o ômega zero, vamos chamar esse amortecimento de subcrítico. Tá? Depois vocês vão ver por quê, quando a gente acabar essa continha. Então, como eu disse, aqui a gente tem a raiz quadrada de um termo negativo. Você já deve ter estudado em algum momento lá na matemática números complexos, né? Então, quando a gente tem aí um número complexo, a gente vai poder escrever aqui a raiz de um número negativo como sendo, né, esse P mais menos igual a esse primeiro termo que aparece, mais ou menos, então aqui vai aparecer o número complexo, né, o I vezes o ômega. Eu chamei esse termo aqui, ômega quadrado menos gama
quadrado sobre 4, né, invertendo aqui, de ômega, porque o i é a raiz de menos 1, né? Então, se eu multiplico aqui por i, eu estou multiplicando pela raiz de menos 1, então é a mesma coisa que colocar o menos 1 multiplicando o termo aqui, que é o que a gente fica com esse outro termo ômega aqui, ok? Então, escrevi aqui, né, em termos do novo ômega. Então, notem que, né, aqui a gente continua tendo duas soluções. Uma que é... Cadê meu mouse? Tá aqui. Uma que é para o sinalzinho de mais, menos gama sobre 2 mais e ômega, e uma para o sinalzinho de menos. Então, aqui a gente já tem duas soluções que são independentes. Então, eu posso simplesmente utilizar aqui uma combinação linear delas duas, como solução da nossa equação diferencial lá, né? Então, teremos aqui, né, a combinação linear. X de t vai ser a vezes a exponencial de pt para o p+, e aqui mais, né, um coeficiente b vezes a exponencial também do p vezes t, só que para o p menos. Tá? Então, eu substituí o p aqui, né? O p mais era menos ômega, desculpa, ômega não, gama, né? Gama sobre 2 mais i ômega, e aqui com o sinalzinho de menos. Né? Então, como eu fiz essa substituição, a gente pode abrir essa exponencial, né, como sendo a exponencial do primeiro termo vezes a exponencial do segundo. A mesma coisa aqui no segundo caso. Quando a gente faz isso, a gente fica com uma exponencial de menos gama sobre 2, que a gente pode colocar em evidência. Está multiplicando t, obviamente. Então, eu coloquei aqui, né, essa exponencial em evidência, sobrou a e a ômega t mais BE a menos I ômega t. Ok? Quando a gente escreve essa relação aqui com o termo complexo, vocês já devem ter visto antes que é possível escrever, então, essa relação em termos de seno e cosseno. É isso que eu fiz para o próximo passo. A gente chega aqui, então, no A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. Né? Uma combinação desses dois termos é equivalente ao que a gente escreveu na equação anterior. Então, agora que a gente está com esses dois termos, eu vou aplicar as condições iniciais do problema para tentar descobrir aí o coeficiente, né? Então, quando eu aplico as condições iniciais, o que é inicial? É um tempo igual a zero. Então, substitui o tempo igual a zero. Quando aqui aparece zero seno de zero dá zero, esse termo se anula. Cosseno de zero é 1, ficamos apenas com A. E a menos gama sobre 2, zero. E elevado a zero é 1, então sobra que o x inicial é igual a A. E para tentar descobrir o termo B, né, eu preciso que não se anule esse termo do seno, então eu vou tomar a derivada dele. A derivada do x, né, é igual a v. Então eu vou pegar essa relação anterior aqui, pessoal, derivar ela com relação ao tempo, né, vai cair aqui o gama ao quadrado, né? Notem que derivando a equação com relação ao tempo, a gente tem aqui, né, a regra do produto, então tem o primeiro termo, a exponencial, e esse segundo termo aqui, né? Então, a gente faz a derivada da parte exponencial, cosseno, do seno, e aí eu vou aplicar também as condições iniciais, né, o t igual a zero para tentar descobrir b. Quando a gente faz isso, a gente chega então em menos gama sobre 2A mais ômega B. Então, aqui a gente tem a velocidade, que é a velocidade inicial, né? A condição inicial do nosso problema. Se eu quero saber o B, eu isolo ele aqui, então passo esse termo somando e passo o ômega dividindo. Logo, esse termo aqui é o termo B da nossa equação para x de t, dependendo, né, de ômega, gama e as condições iniciais, posição e velocidade inicial. Vou substituir tanto A quanto B na equação para x de t. Então, aqui temos a exponencial, o A, cosseno, e aqui o B,
vezes o seno, que chega então nessa relação aqui que ficou um pouquinho maior, né? Esse é o x de t, no caso do amortecimento subcrítico, né, que eu falei para vocês, que era essa relação para o gama sobre 2 menor que o ômega zero. Notem que aqui, vou voltar nessa relação, né? A gente tem o cosseno de um ômega mais um coeficiente vezes o seno do mesmo termo, ômega t. Então, é uma propriedade de seno e cosseno que a gente possa, então, reescrever essa equação, né? Ao invés de escrever mais o seno, a gente acrescenta aqui uma fase no cosseno, que é isso que foi feito aqui, tá? Então, a gente fica com um outro termo A, que é a amplitude, né, da oscilação, é a amplitude máxima, aí ficamos com aquela exponencial, e para não ficar carregando aquele termo seno, eu acrescentei aqui a constante de fase no cosseno. Tá? Então, essa é a forma do amortecimento subcrítico. Né? Aqui tem uma equaçãozinha que mostra, né? Aqui a gente tem o termo de oscilação, que vem do cosseno, né? Só que notem que a amplitude agora ela não tem mais um valor constante, ela tem um valor que cai exponencialmente com o tempo. Então é como se esse amortecimento, como se essa oscilação estivesse envolvida em uma curva exponencial, por isso que está indicado como um envelope aqui, né, nessa imagem. E aí essa amplitude vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. A gente continua tendo oscilação, vendo que ela continua sendo periódica, né? Mas a intensidade diminui com o tempo, a amplitude. Tá? Esse é um caso chamado subamortecido por conta disso. Né? Ele tem um amortecimento, mas ele é pequeno e a gente ainda consegue ver que temos aí periodicidade no movimento, né? Temos uma oscilação propriamente. Vamos agora aos próximos casos também, né? Teremos o supercrítico e o crítico. O supercrítico é quando o gama sobre 2 é maior que o ômega zero. Aí aquele termo que a gente tinha dentro da raiz quadrada é positivo. E teremos o crítico, que é quando eles são iguais, ficando com a raiz de zero. Tá? Então aqui, né, temos também, faltou eu colocar aqui a energia, né? Então eu vou dar sequência antes de passar para o oscilador supercrítico. Eu vou fazer uma análise da energia das oscilações que são amortecidas, tá? Então notem que aqui a gente tem a energia mecânica do sistema. Olha só, mudei a notação, né? Então a gente tem a energia mecânica, essa energia cinética, meio de m vezes v ao quadrado, né? O x pontinho é a velocidade. E aqui a energia potencial da mola, meio de kx quadrado. Como a energia mecânica ela não vai se conservar, é por isso que a gente tem um amortecimento, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é determinar a taxa de dissipação da energia. Taxa de dissipação da energia, né? É a taxa temporal. Como a energia varia com relação ao tempo. Matematicamente, dE dt. Então, eu vou derivar essa equação com relação ao tempo. Quando a gente deriva, note que aqui a gente tem v elevado ao quadrado, né? Isso é a derivada de x com relação ao tempo ao quadrado. Então, a gente já tem uma função, né, aqui dentro. Então, a gente tem que usar a regra da cadeia, né? Então, fazendo aqui a derivada, a gente fica com a massa. Aqui cai o 2, com esse 2 se cancela, né? Derivada da parte que está aqui dentro da função, que é a derivada de dx dt com relação ao tempo, d2x dt2, que é x2 pontinhos. E aqui multiplicando, então, né, a função que está no interior, que é o x pontinho. E temos aqui a derivada também
do próximo termo, né, que é a derivada de meio de Cauchy ao quadrado com a relação ao tempo. Então, a hora que a gente tem essa equação, né, feita a derivada, a gente pode isolar o x pontinho, né, de modo que ficamos aqui com a massa vezes a aceleração mais k vezes x. Tá? Então, lembrem, pessoal, que lá atrás eu tinha escrito a massa vezes a aceleração, que era a força resultante, como as forças que estavam atuando no oscilador, que era a força restauradora, né, a força da mola, menos dV, que era a força do amortecimento. Então, aqui a gente tem esse mx, que é dado por esse termo, né? E lembrem também que a gente tinha chamado aqui gama, né, a parte que era B sobre M. Então, substituindo, nós teremos o d e dt, aqui ficamos com a velocidade, né, colocada em evidência, faltou a palavra, desculpem. Temos aqui o mx², fiz a substituição, né, e aqui o kx pontinho, né. Ficamos então aqui com x pontinho, né? Kx, x pontinho com sinal de menos, aqui com sinalzinho de mais, eles se cancelam, sobra menos bx pontinho, né? Vezes x pontinho, que é menos bx pontinho ao quadrado. E o b, né, pode ser escrito como m vezes gama. Então, ficamos com menos m gama x pontinho ao quadrado. Então, essa é a taxa, né, de redução da energia no amortecimento. Tá? Note, pessoal, que menos B vezes V é equivalente à força de amortecimento. Então, o que a gente tem aqui, a taxa de amortecimento, né, a taxa de dissipação de energia, é a força de amortecimento vezes a velocidade. Né? Tem um outro x pontinho multiplicando aqui para ficar ao quadrado. Então, né, a força vezes a velocidade dá uma potência. Vocês já devem ter visto, inclusive, uma relação parecida lá em Física 1. Né? Quando a gente está calculando a dissipação de força de atrito, normalmente, a gente calcula, né, essa taxa usando essa relação, força vezes V. Também é válida aqui. Tá? Então, agora vamos ao caso do amortecimento supercrítico, que é quando aquela relação gama sobre 2 é maior do que ômega zero. Então, aquele termo que estava dentro da raiz quadrada, ó, ele é positivo. Repetir o termo aqui para que vocês se lembrem, né? Então, quando ele é positivo, a gente vai ter... Deixa eu ver se eu volto lá para que vocês se lembrem, né? Consigam enxergar aqui. O P que a gente tinha, né? Era esse menos gama sobre 2, mais ou menos o termo da raiz. Tá? Agora, o termo da raiz é positivo. Tá? Vou chamar esse termo da raiz igual a beta. Tá? E aí nós teremos, então, uma solução que é menos gama sobre 2 mais beta, menos gama sobre 2 menos beta. Então, também vou fazer a combinação linear das duas. Tá? Então, vamos voltar lá para o caso do amortecimento supercrítico. Voltamos. Né? Fazendo a combinação linear, coloco menos gama sobre 2 tem evidência, ficamos com esse termo aqui, onde o beta era aquela raiz lá que eu estava falando para vocês. Tá? Então, notem, né, que agora esse gama sobre 2 é maior do que ômega zero, então esse termo é sempre positivo, né, e menor do que o gama sobre 2. Então, a hora que a gente vai fazer essa continha, tá? Eu reinseri aqui o gama sobre 2 na exponencial, né? Então, aqui eu coloquei um sinal de menos em evidência. Para aqui ficar positivo, vou ter outro sinal de menos, menos com menos dá mais. Né? E aqui também coloquei o sinal de menos em evidência. Então, aparece esse primeiro termo mais esse segundo termo. Tá?
Então, essa é a relação de exponenciais que mostram como é o decaimento. Então, a gente tem duas exponenciais agora, não vai aparecer o termo imaginário, né, que se transformaria na cosseno. E notem que esse segundo termo ele vai cair muito rapidamente, né? A gente está somando tanto beta quanto gama sobre 2. Então, ele cai mais rapidamente do que esse termo, já que esse coeficiente é menor do que esse. E como ele cai rapidamente, né, para grandes tempos, sobra só esse primeiro termo aqui para decair. Né? Então, a gente pode, depois, para um tempo grande, esse termo já sumiu, sobra só essa primeira parte da exponencial aqui, x de t a e a menos gama sobre 2 menos beta t. Então, notem que não aparece mais um termo senoidal, né, indicando que não vai haver mais periodicidade. O que vai prevalecer aqui é o amortecimento. Ele rapidamente, né, decai, né, em intensidade. Então, notem que, né, a forma aqui da oscilação, né, no amortecimento supercrítico ou sobreamortecida, né, não tem mais aquela oscilação que a gente via anteriormente, né? A gente só vê aqui o decaimento para amplitude com relação ao tempo, tá? Temos ainda o outro caso que é o amortecimento crítico, que eu falei para vocês, que é quando o gama sobre 2 é igual ao ômega zero. Quando esses dois termos são iguais, notem que a gente fica com o termo beta igual a zero, né? Então, lá naquela relação, para o P, que ele aparecia, né, como menos o gama sobre 2, mais ou menos, aí tinha o termo com beta. Como o beta é igual a zero, sobra só menos gama sobre 2 para o P, né, que a gente tinha indicado como sendo uma solução para a nossa equação lá de diferencial lá de segunda ordem, né? Então, notem, pessoal, que aqui a gente tem uma função x de t que satisfaz a equação diferencial lá de segunda ordem, só que é uma única solução. Né? Sendo uma única solução, a gente precisa de uma outra solução, né, para a equação de segunda ordem, que era essa daqui, para que a gente possa fazer a combinação linear. Então, quando a gente está estudando esse tipo de equação, existem algumas soluções que são possíveis. Uma delas é uma equação que é quase igual a essa, só que tem um termo t acrescentado aqui, multiplicando. Então, como essa também é uma solução, eu vou considerá-la né, aqui, para que a gente possa dar sequência e fazer a combinação linear. Então, aqui a gente tem a primeira solução, e aqui a gente tem a segunda solução, que é com o termo temporal multiplicando a exponencial. E o coeficiente é um outro b qualquer. Tá? Novamente, coeficientes a gente descobre a partir das condições iniciais do problema. Então, aqui eu vou ter uma combinação linear das duas soluções independentes. Então, as duas envolvem a exponencial, temos o coeficiente a mais bt. Né? Né? O que eu esqueci de falar aqui, né? Notem que antes a gente tinha só, vou voltar ali no supercrítico, a gente tinha só essa exponencial que dependia do coeficiente multiplicando o tempo. Agora a gente tem uma combinação de duas soluções. Uma que também tem exponencial multiplicando o tempo, mas que também tem uma outra solução que é proporcional ao tempo de modo direto. Isso faz, e que está associado também com a exponencial. Então, isso faz com que essa etapa contribua para um amortecimento mais rápido, né? Muito mais eficiente do que no caso do supercrítico. Então, quando eu coloco aqui os três gráficos, isso fica mais fácil de visualizar. Então, notem que aqui a gente tem o termo oscilatório, o termo periódico, que era o caso do subcrítico, né? A oscilação vai tendo sua amplitude reduzida com o tempo. No supercrítico, a gente tinha a exponencial
né, que reduzia o amortecimento em amplitude aqui, de modo que não tinha mais periodicidade, mas ele continuava por um tempo grande, né, com o decaimento aqui da exponencial. Quando a gente está falando do crítico, a gente tem um outro termo que também contribui para o decaimento, fazendo com que ele seja mais rápido, né? No tempo menor, a gente já teve uma redução mais crítica aqui na intensidade, na amplitude dessa oscilação, e ela acaba diminuindo aí, né, mais rapidamente do que o caso supercrítico. Então aqui a gente tem as três oscilações amortecidas, né, sendo comparadas. Tá? Um pouquinho de conta hoje, né, pessoal? Mas faz parte. Então, agora que a gente já viu oscilações amortecidas, vamos para o caso das oscilações forçadas e falar um pouquinho de ressonância. Como a gente já fez aí um tanto de conta, resolvendo a equação, né, diferencial, eu não vou me ater a ficar resolvendo isso de novo para o oscilador forçado. É parecido, né, a forma de resolver ali. Então, vocês já fizeram equações diferenciais, vocês vão conseguir resolver. No Moisés também tem uma parte mais caprichada matematicamente, mas os livros que eu estou usando principalmente agora, né, o Halliday e o Tipler, eles nem entram muito em consideração com essa parte de conta. A parte mais importante aqui é a compreensão do que acontece, né, o efeito físico. Então vamos fazer essa parte, tá? O que é uma oscilação forçada? É quando a gente está injetando energia no sistema. Normalmente a gente tem um sistema que já seja amortecido, né? E aí a gente tenta fazer, né, com que ele tenha sua amplitude maximizada. Então, parecido com uma criança em um balanço. Pensa lá, você está num parque, quando você era criança, está em um balanço. Você está fazendo um movimento oscilatório, né? Quando você está nesse de oscilação, você começa a oscilar e fica oscilando para sempre nesse movimento, né? A gente tem ali um amortecimento, vai diminuindo com o tempo. E aí o que você faz para tentar brincar mais tempo, né? Para ficar balançando? Você força essa amplitude a ser aumentada, né? Injetando energia, pegando ali algum tipo de impulso, tá? Então, é isso que a gente está estudando nesse caso aqui, né? Aqui nós teremos então uma comparação, né? Se a quantidade de energia que está sendo injetada no sistema for maior que a dissipada, então a energia aumenta e, consequentemente, a amplitude das oscilações também aumenta, né? É isso quando a gente faz lá no brinquedo tentando balançar mais alto, né? E se elas forem iguais, então a gente apenas está compensando a diminuição da energia do amortecimento e a amplitude se mantém constante. Lembra que eu falei para vocês, quando eu resolvi o oscilador amortecido, tinha um termo que era o ômega zero, né? Esse termo ômega zero que a gente tinha lá atrás, ele é chamado de frequência natural do oscilador. É a frequência da oscilação, né, que estava acontecendo lá no caso do subamortecido, né? Quando não existe nenhuma força excitadora nem amortecedora, essa frequência é aquela frequência que a gente estudava lá atrás, onde a única força que aparecia era da bola, Kx, né? Se a gente tiver uma frequência de excitação que seja aproximadamente igual à frequência natural, essa frequência ômega, então notem que a gente vai ter aqui que, né, ter uma força que vai injetar energia no sistema, ela tem que ter uma frequência também, tá? Então, ela tem que ser periódica. Então, lembra quando você estava lá no balanço tentando aumentar a intensidade da sua oscilação, né? Você tinha que pegar impulso numa determinada frequência, né? Você se balançava, né? Balançava o seu corpo numa determinada frequência. Então, quando você faz isso, né, se a frequência da excitação for aproximadamente igual à frequência natural ômega, a gente vai ter então um sistema que vai ter a sua amplitude aumentada, né?
E esse fenômeno é chamado de ressonância. Quando a frequência for exatamente igual a essa frequência natural, então a gente diz que está na frequência de ressonância do sistema, né? E aqui então a gente vai ter o ponto, né? A frequência para a qual a absorção de energia é máxima pelo oscilador. Então a gente tem aí a forma, né, de ampliar esse efeito de amplitude aí de ressonância quando a gente determina a frequência da excitação, né? Quando a gente consegue chegar numa frequência exatamente igual, aí a gente tem exatamente aí a amplitude máxima, né, da frequência do oscilador. Tá? Aqui, pessoal, eu coloquei então, deixa eu travar um pouquinho aqui, mas voltei, né? Então, teremos um exemplo, né? Você quer testar um exemplo prático para determinar essa frequência? Então, aqui tem uma sugestão. Ó. Segure uma régua por uma extremidade para que a mesma oscile como um pêndulo. Então, você pode segurar ela por uma extremidade, inclinar ela num determinado ângulo e soltar. Ela vai começar a oscilar. Só que vai ser uma oscilação amortecida, né? Então, para evitar que essa oscilação acabe, inicie o movimento da extremidade que você ainda está segurando a régua horizontalmente. E aí você vai fazer isso para provocar, né, uma oscilação. Quando você faz isso, o movimento vai se ajustar à frequência natural de oscilação, como se você estivesse ali combinando uma com a outra. Né? Elas acabam aparecendo na mesma frequência, de modo que a amplitude do movimento da régua vai se tornar bastante intenso. Né? Vocês vão ver que ela é maior do que a amplitude do movimento de excitação que você está fazendo, que é aquele movimento horizontal. Um outro exemplo está aqui, pessoal, nesse vídeo, que eu vou sugerir que vocês vejam, né, ao final dessa aula. Tá? E temos também, pessoal, aqui, né, um exemplo de uma ponte, não sei se vocês já ouviram falar na ponte de Tacoma, né? Olha só o que aconteceu com essa ponte. 4 meses depois da sua construção, ela caiu. Ficou cerca de 10 horas vibrando por conta do vento, até que chegou um momento que a estrutura dela não resistiu mais e ela acabou desabando. Né? Então, notem, pessoal, que uma das partes bastante importantes do trabalho de um engenheiro, ela é evitar esse tipo de coisa, né? Então, como que a gente faz isso? Podemos equilibrar partes rotativas nas máquinas, né, que podem gerar esse tipo de efeito, como a gente viu ali no vídeo do professor. E também temos que nos preocupar em amortecer vibrações e isolar essas vibrações que são inevitáveis, isolar elas mecanicamente da estrutura, para que isso aqui não aconteça, tá bom? Então, pessoal, falando de ressonância, né, temos aqui uma análise matemática de como acontece. Então, eu vou considerar aqui um oscilador que, além da força restauradora, como a força da mola, né, ela também tem uma força, ele também tem uma força amortecedora que seria ali, por exemplo, sei lá, a resistência do ar, um atrito, né? E que esteja aqui sob a ação de uma força de excitação externa que varia harmonicamente com o tempo, para que a gente tenha força excitadora, né? E aí a gente possa então ter ressonância. A força excitadora, ela é de uma intensidade F0 e varia harmonicamente com o cosseno de ômega-t. Então esse ômega, ele é a frequência da fonte excitadora. Tá? Como se fosse a frequência daquele motor que a gente estava vendo no vídeo agora há pouco. Quando a gente aplica a segunda lei de Newton ao corpo, a gente tem a somatória das forças igual a massa vezes a aceleração, que é dV/dt. Então, eu vou escrever aqui, né, a somatória das forças. Quais são as forças que atuam no corpo? A força da mola, a força amortecedora e a força excitadora.
E aqui temos a massa vezes a aceleração, que a gente pode escrever naquela nossa notação, né, dos pontinhos. Então, massa vezes aceleração, passo esses dois termos para o outro lado, temos mais B vezes V, e aqui, né, o Kx, né, eu escrevi o K em termos do ômega, 0 ao quadrado, que a gente tinha definido lá no começo, quando eu falei de amortecimento para vocês, inclusive, eu falei hoje, né? Então, pessoal, aqui a gente deixou apenas o termo da força excitadora do outro lado da equação. Então, notem que a gente tem aqui uma equação diferencial, segunda ordem, né? E agora aparece esse outro termo, né? Não é mais igual a zero, agora tem uma outra dependência temporal. Então, quando a gente vai resolver esse tipo de equação, eu repetir ela aqui para vocês, nós teremos uma solução que é chamada de transiente e uma solução que é chamada de permanente. A solução transiente, ela é a solução que equivale à do oscilador amortecido, que é quando esse primeiro termo aqui é igual a zero, não temos a força excitadora, né? Essa é a situação para o oscilador amortecido, né? É a nossa solução transiente. E essas constantes, elas dependem das condições iniciais. Lembrem-se que a solução, né, no caso do amortecido, tinha sempre ali uma exponencial que fazia com que a amplitude reduzisse com o tempo. Quando esse tempo é suficientemente grande, sobra só a solução permanente, que é a solução que aparece quando a gente leva em consideração esse termo da força excitadora. Então, essa solução permanente, né, depois de um tempo, é só ela que vai ficar. E essa solução é dada por essa relação que eu tenho aqui embaixo. Ela vai ser uma solução oscilatória, né, periódica. Então, nós vamos apresentar ela com um cosseno. E aqui nós teremos o ômega t, né? Ela apareceria numa combinação de seno e cosseno, então ao invés de carregar o seno, como eu fiz anteriormente, acrescentei aqui uma constante de fase. E coloquei essa constante de fase com um sinalzinho de menos para que ela seja sempre positiva, tá? E então a gente obtém, né, quanto que vale aqui essa constante de fase e a amplitude do movimento, né, permanente. Essas são as relações que a gente obtém. Então, depende da intensidade da força de excitação, depende aqui das frequências naturais e da força de excitação do nosso sistema. A mesma coisa aqui em termos de dependência para a fase, só que ela não depende da amplitude F, né? Teremos então agora as três observações, né? Notem que aqui a gente tem as subtrações, né? Ômega 0 quadrado menos ômega quadrado. Então a gente vai comparar as duas. Quando esse ômega, que era da força excitadora, for muito menor que a frequência natural, aquele ômega 0, então a fase vai ser aproximadamente zero. Quando a gente está falando de ressonância, a gente tem uma fase de aproximadamente π/2. E quando a gente está falando que o ômega é muito maior do que a frequência natural, essa fase vai ser da ordem de π. Desculpa, pessoal. Então, a gente pode obter a velocidade do corpo no estado permanente, que é derivando aquela função x, essa daqui. Então, quando a gente deriva com relação ao tempo, nós obtemos essa nova relação, substituindo a fase por π/2, que é a condição de ressonância, a gente chega nessa velocidade, que mostra que na ressonância o corpo está sempre em movimento. Olha o ômega aqui.
na mesma direção do efeito da força excitadora, né? Que é o que dá para observar naquele teste da régua que eu sugeri que vocês fizessem, né? Então, pessoal, aqui a gente encerra o capítulo de oscilações. Nossa próxima aula será o início do capítulo de ondas. Até lá!